razoável que também organizações maiores se preocupem com o bem-estar do paciente que se encontram em condições de quadros terminais. A Organização Mundial de Saúde define os cuidados paliativos como alívio do sofrimento físico, psicossocial e espiritual do paciente e de sua família. Olha que coisa fantástica que ele lança cuidados paliativos. Cuidados paliativos. E trata também da parte espiritual. Não trata da parte espiritual como nós lidamos, como nós conhecemos, entende? Mas muito próximo do que nós conhecemos, mas muitíssimo próximo do que nós conhecemos. A grande diferença é que não é citada a comunicabilidade, somente, e nem o dogma único do Espiritismo, que é a reencarnação. Eles não vão tratar sobre isso. Eles tratam da preocupação em melhorar a qualidade de vida do paciente e da família. Esses pacientes que se encontram em quadros quase que irreversíveis. A organização tem em síntese o seguinte: é uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos doentes que enfrentam problemas decorrentes de uma doença incurável, que similares ao câncer, né? Hoje o câncer tem cura, muitos deles, mas muitos caminham para o passamento, né? Com prognóstico limitado ou doença grave. E suas famílias, através da prevenção e alívio do sofrimento, avaliação adequada e tratamento rigoroso dos problemas físicos, como a dor, e também psicossociais e espirituais. Olha que coisa linda! A abertura que a ciência está fazendo para a penetração nas linhas espirituais. Não vamos falar espiritistas, mas a linha espiritual, que já é um avanço imensurável. Busca-se, encerra o período, a melhoria das condições de vida de pacientes em processo de morte. Eu gostaria de citar para vocês alguns livros interessantes que abordam esse tema. Eu diria que com muito propriedade, Anne Besant. Morte. E depois é um estudo, é um livro pequenino, fino, bem fininho, da edição Pensamento, por esta maravilhosa escritora e estudiosa Anne Besant. Entende? Ela é espiritualista e espiritista. Agora, este aqui, eu gostaria de sublinhar. A morte. Amanhecer. Elizabeth
Kübler-Ross. Esta psiquiatra sueca, ela por sua vez estudou milhares de pacientes terminais. Ela criou um estudo maravilhoso chamado tanatologia. Eu estudei esse livro todinho da maneira que eu gosto de estudar, riscando, anotando, fazendo toda a anotação que eu acho que é interessante a gente fazer. Este outro também de Elisabeth Kübler-Ross, sobre a morte e o morrer. Sobre a morte e o morrer. Porque morte é uma coisa, morrer é outra coisa diferente, que ela aborda maravilhosamente bem. E temos dentro da doutrina inumeráveis outros livros. Um que eu achei interessante citar é este aqui. Depois da vida por espíritos diversos, psicografado por Divaldo Pereira Franco. É muito interessante, por quê? Porque ele narra, ele psicografa 3 estágios espetaculares do espírito no plano espiritual. É dividido em 3 partes, né? A primeira parte, ele trata, porque são 30 casos, olha que interessante, são 30 casos. Os 10 primeiros casos, ele trata sobre espíritos em sofrimento, espíritos que ainda se encontram em sofrimento. 10 capítulos. Os 10 outros seguintes espíritos, que faz parte da segunda parte do livro, são espíritos em recuperação. Já são espíritos que passaram por um estágio e se encontram se recuperando, não é? Aí vem os 10 últimos, as 10 últimas manifestações, que são espíritos felizes. Olha que abordagem lindíssima do livro. Espíritos em sofrimento, espíritos em recuperação e espíritos felizes, que já se desvincularam da problemática material, né? É interessante, o livro não é grosso, não é um livro cansativo, mas é um livro profundamente interessante. Também eu estudei, porque livros dessa natureza, ler é bom, mas o livro deve ser estudado, a gente deve anotar, entende? Fazer anotações, sublinhar, porque é crescimento nosso. Ninguém é obrigado a fazer isso, pelo amor de Deus. Não estou aqui querendo julgar quem quer que seja, mas aqui, se eu pegar um pedacinho e ler o que está sublinhado, nós vamos ver que é interessantíssimo. Deixa para lá. Vou citar esse pedacinho. A calúnia se me fez uma parceira
Este já é, só um segundinho. Esse já é o 10º, que faz parte, deixa eu ver, por gentileza, é o nosso estudo. Urdidura da inveja. A calúnia se me fez uma parceira tão habitual que eu perdi a dimensão do que era verdadeiro ou falso, do que acontecia e do que eu queria que acontecesse, do que eu via e do fato como se deu. Ele tanto se enclausurou nas mentiras que ele transformou as mentiras em coisas verdadeiras e só sofreu. Voltaremos.